Fala pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Hoje é dia de informação, orientação. E hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente acho que a gente tem que falar para que cada vez mais transportadores e embarcadores comecem a prevenir o roubo e entender que o lado do mal, como eu assisti esses dias num podcast do Fórum de GR, o lado do mal estuda, tá? Ele é crime organizado. Então, cada vez mais o transportador e o embarcador têm que tratar isso como o bandido trata. É um negócio para eles e a gente tem que estudar, tá? Olha só, deixa eu falar para ti. Este é o episódio de número 76 aqui do podcast. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em soluções e seguros para transportadores e embarcadores e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Antes de apresentar o meu convidado para a gente falar sobre esse tema de roubo de cargas, vamos aqui chamar a atenção para os nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. E Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. E agora, aparece na tua tela aí o QR Code. Esse QR Code é da AMA de Itajaí, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista de Itajaí, e que se você de alguma forma puder contribuir, puder participar, ajudar, com o valor que você sentir no seu coração. Você coloca a câmera, vira a câmera do seu celular para a tela e vai entrar direto na conta da AMA de Itajaí, tá? E faça a doação. Caso você possa contribuir de alguma outra forma, você pode entrar em contato com o pessoal da AMA de Itajaí pelo @AmaItajaí. Você já vai conhecer o trabalho do pessoal, já vai conhecer o trabalho do presidente, da Letícia Westphal. Eles fazem um trabalho incrível, tá? Um trabalho extremamente diferenciado, humano. Estão cada vez mais incluindo o autista, porque lugar de autista é onde ele quiser, é em todo lugar, tá? E deixa eu apresentar para vocês, formado em Direito, 25 anos na área de gerenciamento de risco, o cara é fera, sabe muito, manda muito bem nessa área. Além disso, ele é sócio fundador da empresa BRK, a antiga Brasil Risk, e atual sócio da NS Tech. Então tá aqui comigo Cristiano de Oliveira Tanganelli, seja bem-vindo. Nosso segundo podcast. Mais uma vez, gratidão pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, né, pelo tempo que já tem aí o teu podcast. É muito legal, porque você leva um leque de informações muito legal para o transportador. A gente percebe que o transportador é muito carente de informações, né, e principalmente aquele transportador que a gente fala que é o C, D e o E, né, que eles são muito pequenos, né, e às vezes o grande corretor, a grande gerenciadora, etc., não dá atenção para aquele transportador e a gente vê que eles têm dúvidas muito básicas e eu acho muito legal isso, você desmistificar essa complexidade do que é o gerenciamento de risco, para prevenção de acidentes, prevenção de roubos, logística e assim, é um prazer estar aqui compartilhando as informações e o que a gente conhece aqui um pouquinho desse tempo de mercado. Obrigadão. Você sabe que uma das coisas que eu falo, a gente precisa descomplicar o segurança. Num primeiro momento eu enxergava isso, né? Cara, eu preciso de alguma forma ajudar o transportador, o pequeno transportador, a descomplicar o segurança. E aí eu fui percebendo que não era só o seguro que ele tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas em toda a cadeia do negócio dele. Então, cada vez mais eu venho, assim, junto com a Maria Eugênia, com a minha parceira, a gente vem nós duas tentando trazer convidados para o podcast, convidados para a live, para que a gente possa justamente tirar essas dúvidas, produzir conteúdo para eles de uma forma em que eles entendam cada vez mais, que eles saibam como se comportar no setor deles, o que é positivo, o que não é. E aí surgiu a ideia do podcast.
e de trazer Excelente. outras pessoas e dividir conhecimento com eles. Não, excelente. Assim, às vezes são informações básicas, mas que causam um efeito muito grande na vida das empresas. Sim, Então, super. às vezes, uma falta de conhecimento de seguro, de gerenciamento de risco, pode acarretar num problema financeiro que fecha a empresa, né? Então, assim, é importante a gente tratar esses temas com uma seriedade muito grande. Isso aí. Gente, eu tô numa briga eterna aqui com o microfone, porque a minha diretora de som, imagem e tarará, tudo, ela fica o tempo inteiro aqui. Então eu tô tentando arrumar para que ele não fique roçando, tá? Por isso que eu tô... Mas olha só, o nosso tema hoje é como que o descumprimento das regras de PGR impactam na saúde financeira da transportadora. Cara, baita tema. Excelente tema. Baita pauta. E se eu fosse um transportador hoje, seria o principal tema de preocupação da minha empresa. Para quem tem a apólice de roubo já. Exatamente. E para quem não tem também, mas que trabalha com uma DDR, ele tem que seguir o programa de prevenção de roubo de cargas, o PGR. Seja ele contratando o seguro direto, seja ele utilizando uma DDR de um embarcador. Que agora tá numa dúvida, DDR, carta conforto, né? Tá Assim, a nomenclatura não nos interessa, não nos né? interessa. O que interessa é, ele tem que seguir o programa de gerenciamento de risco. É isso. Seja ele numa contratação direta, através do teu seguro próprio, tua gerenciadora de risco própria, seja ele através de uma DDR ou carta conforto, através de um embarcador. Mas o risco é muito alto. Então, assim, o que a gente vai explorar aqui hoje é que ele tem que ter essa preocupação. Você acha que o roubo de cargas vai aumentar? Então, assim, existe um estudo que cada 1% na taxa de desemprego aumenta 2% na taxa de criminalidade. Não estou falando de roubo de carga, estou falando de todos os tipos de crime. Então, quando a economia vai mal, obviamente, os crimes aumentam. Se a gente for analisar dados estatísticos do nosso mercado, a gente percebe que de 22 para 23, eu não vou entrar aqui em questões políticas, né? A gente até hoje estava conversando e eu falo que pode fazer o L, pode fazer a arminha, só não pode brigar por questões políticas. Mas a gente percebe que 23 comparado com 22 teve um aumento do roubo de cargas. Eu não sei se é uma conivência maior com a criminalidade, se é um rigor menor com alguns tipos de crime, mas nós tivemos um aumento, e isso é sensível perante a gerenciadora de risco, perante as seguradoras, corretoras, etc. Então, é um problema que a gente tem que lidar com ele. E eu acho assim, eu chamei no começo do podcast falando justamente sobre isso, né? O bandido, a criminalidade, eles tratam o roubo como o trabalho deles, é o business deles. Então, é assim, imaginar que ele vai mudar de profissão é ingenuidade nossa. Muito grande. O que eu falo é que para o transportador, para o embarcador, quanto mais ele aumentar o nível de segurança dele, né, contratar bem o motorista, utilizar um bom cadastro, um bom sistema de rastreamento, tecnologias adicionais, como isca, segunda tecnologia, bloqueadores independentes, baú blindado. A gente está falando de um universo bem complexo aqui e de oportunidades. O assaltante ele vai buscar outra transportadora. Ele vai falar, poxa, o muro dessa transportadora está muito alto. Claro. Então eu vou buscar uma outra transportadora. Então, eu acho que hoje o nível de segurança é um diferencial comercial para o transportador, sim. Nível de cuidado, né? De minimizar a possibilidade. Né? A gente acabou, o foco agora é roubo, a gente acabou explorando muito a parte do acidente, mas quando ele tem um cuidado com um acidente, quando ele tem cuidado com um roubo, cara, ele se torna uma transportadora diferenciada. Cara, eu não tenho acidente. Quase blindada. Quase blindada. Cara, eu tenho uma gestão muito forte sobre o meu motorista, sobre acidente. Eu tenho um nível de segurança muito adequado sobre o roubo de carga. Cara, eu sou um transportador que o embarcador quer. Ou eu sou um transportador que o próprio transportador maior quer subcontratar. Então, eu acho que hoje, investimento em gerenciamento de risco, prevenção de roubos e de acidente é um diferencial. Qual é o impacto dos roubos para a sociedade e para as empresas envolvidas na logística do Brasil? Vamos analisar alguns números, né?
Brasil é o país que tem mais roubo de cargas no mundo. O segundo é o México e, fazendo um parênteses, em 2019, naquela época Brasil RIS, agora BRK, nós fomos para o México. Hoje nós somos uma empresa no México que tem 300 funcionários. Então a gente é a maior empresa do México hoje em gerenciamento de risco. E o terceiro país do mundo é a África do Sul. Então, o Brasil, eu falo assim, é o país que tem mais roubo de cargas no mundo. 60% do nosso transporte ele é rodoviário. A gente tem é um país continental. Se você pegar operações como Belém-São Paulo, 3.000 quilômetros, 5 a 6 dias. Como é que o Estado vai prover segurança para 3.000 quilômetros? Operações de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais para o Nordeste, 4 a 5 dias. Operações para o Sul. Então, assim, o Brasil é um país continental. Quando você analisa a situação, parece que ele é próprio para o roubo de cargas. Né? Você tem uma dificuldade muito grande de prover segurança nessas operações. E o embarcador, que precisa fazer com que sua carga chegue em todos os pontos do Brasil, o transportador que faz esse transporte, ele tem um desafio gigantesco. A corretora de ter uma pólice que vai dar cobertura para essas operações, a seguradora que vai aceitar aquele risco. Então, assim, o desafio da logística no Brasil, ele é gigantesco. E a parte do impacto é enorme, né? Tem muito, né? É uma coisa assim que impacta em todos, porque a gente pensa assim, roubou o transportador, mas se ele tem seguro vai pagar. Mas não é só isso, né? Eu sou de uma época que o roubo de carga, se eu for falar de mais de 20 anos atrás, você tinha alguns receptadores que colocavam essa carga no mercado paralelo ou no mercado negro. Hoje em dia, com a venda pela internet, com e-commerce, qualquer carga, em qualquer segmento que ela é roubada, é muito fácil você colocar ela no mercado negro. Então isso impulsionou, inclusive, o roubo de carga. Uhum. Você tinha alguns receptadores específicos. Em São Paulo, a gente falava de eletrônico, era vendido na Santa Efigênia. Você ia lá, fazia um controle do número de série das cargas, identificava um lote de carga roubada. Hoje é pela internet. Então, se eu roubei uma carga no Nordeste, no dia seguinte eu ponho na internet e estou vendendo. Então, eu roubei uma carga no Sul, coloquei na internet, eu estou vendendo aqueles produtos. Então, hoje, cada vez mais, você aumentar o seu nível de segurança e trabalhar de forma preventiva é extremamente importante. Quais são os impactos financeiros diretos e indiretos do descumprimento das regras de apólice, né? Do descumprimento da PGR para transportador? O que eu falo para meus clientes transportadores, se a gente for pensar em NSTEC, 50% dos nossos clientes são embarcadores, 50% transportadores, BRK 60-40. Os meus clientes, meus parceiros, transportadores, que eu acho que como prestadores de serviço, que é a BRK, eu sempre falo para eles, se eu sou um transportador, eu teria uma área dentro da minha empresa ou uma pessoa para garantir 100% da conformidade das viagens com a apólice ou PGR. Porque às vezes o transportador ele pega um frete de São Paulo-Rio e ele não dá o devido valor e não por culpa às vezes, pela correria, para checar se o nível de segurança está adequado ao que está na apólice. E você, corretora, pode confirmar o que eu estou falando, às vezes ele nem olha a apólice. Nem lê. Nem lê a apólice, ele nem olhou. Então, assim, qual que é o valor que eu estou transportando? É seguro meu ou é uma DDR? Eu tenho que ter um cadastro de motorista. Opa, isso é básico. Eu tenho que ter um veículo rastreado. Opa, eu tenho que espelhar o sinal para uma gerenciadora de risco. Eu tenho que fazer uma solicitação de monitoramento. Eu tenho que orientar o meu motorista a dar um início de viagem. Eu tenho que aguardar a liberação dessa gerenciadora de risco. Porque eu falo assim, transportador, não assuma riscos que não são seus. Perfeito. Contratou uma gerenciadora de risco, faça o que está na apólice, faça o que está na DDR e passe a responsabilidade para a gerenciadora de risco. A partir do momento que você recebeu lá uma liberação, liberado gerenciadora A, liberado gerenciadora B,
a responsabilidade está com a gente. O que acontece é que o transportador, às vezes, na pressa, na correria, ele não fez o cadastro, ele não espelhou o sinal, ele não se ateve que ele não pode rodar à noite. Hoje, a seguradora, ela detalha muito bem as apólices. Uhum. Antigamente era só aquela tabela de riscos. Sim. Né? 0 até sublimite, cadastro. Sublimite até 500 mil, cadastro mais rastreamento. 500 mil a 1 milhão, cadastro mais rastreamento mais isca ou escolta. E limite máximo de cobertura 1 milhão. Era muito básico. Você pega um PGR, pega uma apólice na parte de gerência medida, tem 10 páginas. Então, assim, eu hoje como transportador teria um cuidado muito grande e um bom parceiro, uma boa corretora e um bom parceiro para me auxiliar no entendimento dessas regras de risco. E assim, além das regras de risco, eu acho que eu complementaria. Eu teria uma pessoa em que ela seria responsável em entender a apólice, né? Porque assim, e eu falo muito isso, cara, imprime, mas o papel, a árvore, calma, segura que não é isso que nós vamos acabar, né? Então, imprime a apólice, tica com a caneta aquela marca texto, eu adoro isso, tá? Eu sou do tempo do papiro, do papel, eu gosto. Vai ticando o que você não entendeu, tira as suas dúvidas, treina a sua equipe para cumprir, e não só a parte de PGR, né? Por exemplo, eu bato muito nessa tecla, cobertura de avarias. Eles partem do princípio seguinte, se eu estou pagando seguro, vai cobrir independente se eu fizer certo ou errado. Mas daí ele nem sabe o que é o certo, nem sabe o que é o errado. Quer dizer, vai cobrir vírgula. Isso. E você segue o que está escrito ali. Vai cobrir se talvez, né? Então, assim, por exemplo, tem uma cobertura de avarias, faz um teste de luz na lona, está carregando um graneleiro, vai colocar uma lona por cima, coloca alguém embaixo, faz teste de luz. Entrou embaixo da lona, tá cheio de furos, céu estrelou, amigo, um abraço pro gaiteiro, para com essa lona, não deixei para lugar nenhum. Exatamente. Né? Então, assim, fazer um checklist de pontos importantes antes do começo da viagem. Então, assim, além do checklist do caminhão, pegar pontos importantes da apólice de acidente e da apólice de roubo. E vai ticando. Deu, não deu, como é que tá, funcionou, tá rodando, ok, tá tudo ok. E ter parceiros, como tu falou, mas assim, não adianta tu só ter parceiro se você não conversar, se você não tirar as dúvidas, se você não tiver domínio do que você precisa fazer. E vamos ser bem sinceros, há 30 anos atrás, transporte era entregado do ponto A ao ponto B. E ponto. Era amador demais, né? Hoje não é assim. Assim, por diversos fatores, por questões de riscos de acidente, por questões de economia, de riscos de roubo, é muito mais complexo. Então, para essa complexidade, eu acho que o transportador ele tem que se adaptar. Tem que ter uma área específica. Mas isso é um custo. Cara, que seja uma pessoa, que seja uma consultoria, que seja um corretor que tenha esse diferencial, mas assim, alguém que traduza o que está numa apólice, o que está numa DDR para a tua realidade. Você consegue cumprir? Segue. Não consegue? Não segue. Volte duas Porque casas. daí eu falo assim, é uma roleta russa. Você pode transportar 1, 2, 3 anos e não tem nenhum problema. O dia que você tiver e for uma carga de um valor muito alto, você vai ter um impacto gigantesco na tua operação. Cara, eu visitei um abatedouro e eu já vinha conversando, tinha os contatos do pessoal da logística, a gente vinha conversando. E eu visitei eles acho que quase 3 anos. E eles não tinham nada. Eles não tinham nem o seguro de carga, nem o seguro da frota, não tinham seguro empresarial e, se eu não me engano, não tinha seguro de vida. E aí no terceiro, assim, ó, tipo, expostos total. E era muito engraçado que eu falava com o cara da logística, ele dizia assim, não, Deus protege. Eu digo, amigo, Deus tem tanta coisa para se preocupar. Mas a gente ia nessa brincadeira, eu como corretora tenho a consciência tranquila, né? Que você falou. Que eu várias vezes. E aí acho que no terceiro ano de visita ele, Maria, baixou uma urucubaca aqui. Eles tiveram acho que 3 ou 4 sinistros no ano, perda total de caminhão, com um motorista em óbito no local, com carga, não tinha gerenciadora de risco, não tinha apólice de seguro de carga. Como se não bastasse, o dono do abatedouro chegou lá e Deus disse, não, vou te dar mais uns 10 e mandou de volta. Mas ele quase morreu.
E aí ele disse, Maria, a gente precisa fazer tudo porque nós estávamos sem nada e a gente achou que a gente nunca ia precisar. Tu tem noção assim, ó, tipo, num ano, em 12 meses? Por isso que eu falo que hoje, você não ter um programa de prevenção de acidentes, você não ter um programa de prevenção de roubo de cargas, mesmo que você hoje esteja trabalhando com uma DDR, você pode ter o seguro no teu nome, ou ter uma DDR, você tem que ter essa preocupação. Porque se você tem um seguro no teu nome, uma falha grotesca, você não tem cobertura. Se você tem uma DDR, o critério às vezes é até maior. A lupa da seguradora é até maior. Claro, ela tem que tirar esse prejuízo, né? Então eu vou falar o seguinte, se você é um transportador, cara, invista num bom corretor, um corretor que dê suporte no gerenciamento de risco, invista numa boa gerenciadora de risco, tenha uma pessoa que faça essa verificação, como eu falei, cada embarque que vai sair está de acordo com o meu PGR, a minha apólice ou uma DDR. Estou cumprindo 100%? Cadastro, espelhamento de sinal, solicitação de monitoramento, início de viagem, checklist, liberação. Pode seguir viagem. Não assuma riscos, porque a regulação vai vir e vai identificar a falha e você vai ser o responsável. E às vezes a gente fala assim, são coisas simples, né? É uma SM que não fez, uma solicitação de monitoramento que não pediu. Posso dar um exemplo? Às vezes, o transportador faz uma SM, só que o motorista não dá o início de viagem. Ele carregou, pega o veículo e sai. A gerenciadora às vezes não vai se atentar e vai perceber quando ele já rodou, às vezes, 200, 300, 400 quilômetros. E pode acontecer um roubo. A gerenciadora vai falar, ele não aguardou a minha liberação. Então, por isso que eu falo, mesmo que ele faça o cadastro, o checklist, o espelhamento de sinal, a SM, início de viagem, eu falo que é as 5 etapas. E a liberação. Chegou no teclado, hoje, se eu fosse um transportador, eu teria um cara para ficar no teclado para olhar. Liberado, check. Liberado gerenciador A, liberado gerenciador B. Motorista, pode sair. Aí você passa 100% da responsabilidade. Você transfere, né? Você transfere para quem foi contratado para aquilo. Agora, o que a gente vê hoje esqueci de fazer o cadastro, não fiz SM, não espelhei o sinal, não fiz o checklist, o cara fez SM, mas não esperou a liberação da gerenciadora. O transportador sempre deixa, desculpa o palavrão, um rabo no processo. Exatamente. Ele é como se ele, ao não ter domínio total do que ele precisa fazer, ele se coloca nessa situação da saia justa, né? Exatamente. eu estou pedindo para que dê ruim. Exatamente. Assim, a gente sabe que o transportador ele quer levar a carga do ponto A para o ponto B. Se ele estivesse transportando na Europa, nos Estados Unidos, eu concordaria com ele. Aqui no Brasil não é assim. Então, para transportar do ponto A para o ponto B, tem que fazer a averbação, tem que fazer o cadastro do motorista, tem que fazer espelhamento de sinal, tem que fazer SM, tem que ser rastreado, tem que botar isca, tem que botar escolta, tem que botar... infelizmente é uma realidade brasileira, como eu falei no começo aqui do nosso bate-papo. É o país que tem mais roubo de carga no mundo. Se estivesse transportando na Suíça, eu concordo. E tem uma coisa, o Brasil não é para amador, né? O Brasil não é para amador. Então, assim, o cara tem que entender que se ele está transportando no Brasil, ele tem que seguir regras. Sim. Porque, assim, eu sou prestador de serviço. Eu trabalho para multinacionais e grandes transportadores. Se eu tiver que pagar uma carga de R$1 milhão, vai doer. Vai doer. Eu acho que vai doer para qualquer transportador. Então, não é melhor seguir o que está previsto na apólice, na DDR? Esse é o desafio, né? Deixa eu te perguntar, casos de descumprimento de PGR acontecem nos grandes também? Ou é reservado somente aos pequenos? Não, acontece, é óbvio que o embarcador, o dono da carga, ele tem praticamente responsabilidade zero. Alguns embarcadores nós temos postos avançados, pessoas da gerenciadora de risco dentro dos CDs ou da fábrica, fazendo o check-in e o check-out, a entrada e saída de veículo. Transportadores grandes ou transportadores pequenos, talvez o grande tenha uma estrutura de gerenciamento de risco contratada maior do que o pequeno. Mas o processo
ele sempre é o mesmo. O processo é cadastro de motorista, cadastro de veículo, checklist, carregamento, conforme o valor da carga, isca ou escolta, solicitação de monitoramento, início de viagem, liberação da gerenciadora de risco. Pode ser no embarcador, pode ser no transportador grande ou no transportador pequeno. O processo é sempre o mesmo. É que o que eu percebo que às vezes, eu não sei se é por margem ou por... O embarcador, às vezes, ele tem um cuidado maior do que o transportador. E isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar no mercado. Porque às vezes a gente fala assim, pô, mas quando o embarcador é o dono da carga, ele cuida melhor do transportador. Isso é ruim ouvir isso. Então assim, por que o transportador também não traz para ele aquele mesmo cuidado? Para mostrar para o embarcador, falar, cara, você não precisa ter o seguro. Se o transportador está brigando para ter o seguro no nome dele, ele tem que mostrar também que ele tem um cuidado diferenciado com a carga do embarcador. Porque se ele não tiver, o embarcador vai querer trazer para ele a responsabilidade. Sim. Porque ele não, de certa forma, ele não confia que o transportador vai fazer bem feito. E aí o prejuízo daqui a pouco fica para ele. Agora não mais, né? Agora com a lei 14.599... Mas eu vou te falar que, assim, na prática... ainda não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Você tem brechas, né? Então, assim, o embarcador continua fazendo ali o seu programa de prevenção ao roubo de cargas, tem a sua pólice. Algumas operações, dependendo da força do transportador, ele consegue migrar para ele, mas você vê que o mercado vai se ajustando, né? Sim. Então... Sim, ele vai se adaptando à realidade que ele está vivendo e vai seguindo... Exatamente. Vai seguindo o jogo. Quando a gente fala de roubo de carga, eu concordo contigo quando tem coisas que podem ser evitadas de forma preventiva, fazendo todo esse cuidado, fazendo todo esse checklist antes do começo da viagem. Porque depois não tem mais o que fazer, né? O que eu falo antes do começo da viagem, evitar o descumprimento por parte do transportador. Depois do início da viagem, tem muita coisa para ser feita. Aí é uma responsabilidade da gerenciadora de risco. Aí que entra a inteligência do meu processo. Uhum. Os softwares integradores, com inteligência artificial, com a gente identificar possíveis desvios, oportunidades de roubo que eu consigo evitar, etc. Então são duas situações bem diferentes que eu costumo falar. Antes do início da viagem, é cumprir a pólice, é checklist. Cadastro check, veículo check, checklist check, SM check, isca, escolta, tudo ok. Início de viagem liberado da gerenciadora de risco. Tá. Opa, isso aqui é antes do começo da viagem. Tá. Pós início da viagem, aí vai a inteligência do meu processo. Por exemplo, os sistemas de rastreamento hoje, os integradores, eles trabalhavam, por exemplo, com uma interação binária. Então, desvio de rota, bloqueio. Parada indevida, bloqueio. Tá. Perda de sinal, bloqueio. O que eu faço hoje? Eu faço controle de variáveis. Então, por exemplo, perdeu o sinal, mas aonde é? Foi em Floripa. Qual é o percentual de roubo de cargas hoje em Floripa? Muito baixo. Uhum. Opa, perdeu o sinal no Rio de Janeiro. Opa, já era. Cavalaria. Veio uma parada indevida. Acontece muito, o motorista para e esquece de passar a macro. Só que veio uma parada indevida, veio um alerta de carona, veio um alerta de painel e uma perda de sinal. Vamos raciocinar. O cara parou, alguém abriu a porta, abriu o painel, cortou o rastreador, perdeu o sinal. Quando você soma essas variáveis, é roubo. Não tem muito dúvida. Não tem muito o que pensar. Então aciona a cavalaria. Então assim, a gestão dessas variáveis está na inteligência do software que a gente utiliza. Só que é uma responsabilidade minha. Eu tenho que ser responsável por isso. Como a gente está falando aqui hoje com o transportador, ele é responsável até o momento da liberação. A partir do momento que ele recebeu liberado gerenciadora de risco, ele passou 100% da responsabilidade para a gente. Então, de que maneira o descumprimento das regras de PGR
podem afetar a segurança das cargas e a vida humana nas estradas? Antes de você responder, a gente vai para o intervalo e a gente volta. Boa. Sai daí, ó. Segura aí, ó. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
gerenciadora de risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
volta. Hoje é dia de podcast Dá uma Segurada e aqui comigo Cristiano Tanganelli. Além de formado em Direito, atleta profissional, quase fisiculturista. Tô tentando, né? Tá pensando, né? Mais uns 10 anos eu consigo chegar lá. Tá avaliando. Sócio fundador da BRK Tecnologia, que é a antiga Brasil Risk. Atual sócio da NS Tech, mais de 25 anos atuando na área de gerenciamento de risco. E o nosso tema hoje é como o descumprimento das regras de PGR impactam a saúde financeira da transportadora. Se você ainda não conheceu o podcast Dá uma Segurada e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Você já está inscrito no canal? Claro, eu acompanho. E o Instagram? Também. Também? Então tá Os bom. dois, né? Esse é o momento, né? Quem não se inscreveu, esse é o momento de se inscrever. Faça agora. Por favor, ativa o sininho para você receber notificações. E, por favor, curte, comenta, compartilha, manda para mais transportadores, para mais embarcadores, Exatamente. né, Cristiano? Não, acho que assim, quanto mais informação a gente compartilhar, eu acho que é o desejo. Eu não consigo imaginar uma seguradora hoje que queira negar um sinistro. Um corretor, isso é péssimo para o corretor, isso é péssimo para uma gerenciadora de risco. Eu acho que a seguradora quer, quando ela compra um risco, que seja seguido todas as regras que ela determinou ali. O corretor também, a gerenciadora de risco também, o transportador, se todo mundo estiver seguindo, fazendo o teu papel, e além, com isso tudo, nós tivemos um roubo, faz parte do negócio. Aí tá no jogo, né? Tá no jogo. O problema é que quando a gente tem um roubo, não fiz o cadastro, não espelhei o sinal, não fiz a solicitação. Isso é o problema hoje. Mas eu tava pensando agora, enquanto tu tava falando, e tem um negócio no Brasil, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de ler o manual de instruções. Já reparou no negócio desse? Eu já reparei, mas assim, a gente comentou aqui no começo, eu estou há 25 anos na área, o PGR, ele há 25 anos atrás, ele era uma tabela de risco. Sim. Hoje, quantas páginas tem? Cara, eu peguei já a policy em que o PGR tem 15, 20 páginas no PGR. Então, assim, o transportador, ele goste ou não, ele tem que entender de gerenciamento de risco. Se ele não quer ter essa preocupação, que contrate uma corretora que vai dar suporte para ele, que contrate uma gerenciadora que vai dar suporte para ele, e que ele tenha uma pessoa que vai garantir que o caminhão que saia dentro, em conformidade com o gerenciamento de risco. Porque hoje é um impacto absurdo. E a seguradora está no papel dela. Sim. Ela colocou uma taxa, apresentou uma policy, e aí quando tem um sinistro, tem uma regulação de sinistro. Aí a reguladora vai falar, pô, mas aí, não estava rastreado? Não espelhou o sinal? Não fez o cadastro? Então assim, goste ou não, para transportar no Brasil, existe um item que é gerenciamento de risco, a gente tem que seguir. Eu te falei do manual de instruções. Tu tem uma guria, né? Sim. Como é que é o nome dela? Isabel, 14 anos. Isabel, 14 anos. Grande beijo, Isabel. Você joga Uno com ela? Jogo. Certeza que vocês já mudaram as regras do jogo, do Uno. Já para ela poder ganhar. Óbvio! Cara, lá em casa, quando a gente joga Uno, quando eu jogo com os meus filhos, inclusive quando a gente joga com a Maria, cara, a gente se deserda. Né? E eu acho muito engraçado o Uno, porque quando tu vai ler as regras é nada a ver do que a gente joga. Exatamente, a gente adapta. A gente adapta, porque como bom brasileiro a gente não lê as regras, a gente cria as nossas próprias regras. Exatamente. E acha que tá arrasando. Mas quando a gente fala de apólice de seguros, PGR... Quando a gente fala de 1 milhão de carga... 1 milhão de carga, cara, e é muito detalhe. Né? Assim, eu falo por experiência, às vezes eu sou repetitivo em algumas coisas, mas comparando o que era 25 anos atrás com o que é hoje, é muito detalhe. É detalhe na rota, no horário de transporte, na utilização das tecnologias adicionais. Então, quando você fala isca, hoje ele fala como você tem que utilizar uma isca. O baú blindado, qual é o nível de segurança desse baú blindado? A rota que ele vai seguir, aonde ele pode parar. Então, assim, é uma riqueza de detalhes hoje, numa regra de gerenciamento de risco de uma policy, que, cara, você tem que se ater a isso. Porque, assim, senão é uma roleta russa. A gente estava falando de roleta russa. Eu posso transportar 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, não tem nenhum problema. Tudo certo. Só que a hora que eu tiver um sinistro e não tiver cobertura,
é um problema que vai sangrar e você vai sofrer. E vai doer na parte mais sensível. Que é no bolso. No bolso. Porque não vai ter cobertura, o teu embarcador vai cobrar de você, se for no teu seguro, ou a seguradora vai cobrar de você se for uma DDR. Então, assim, de uma forma ou de outra vai sofrer no teu bolso. Vai doer. Vai doer. Olha só, a gente sabe que cada gerenciadora tem uma forma de atuar, né? Segue PGR, mas cada uma tem as suas particularidades. O que a BRK vem fazendo, vem inovando no mercado, vem trazendo de soluções para ajudar tanto o transportador quanto a embarcadora a cumprir de fato esse PGR? Então, hoje, o que a gente faz? A gente tira essa responsabilidade manual do transportador e passa a ser uma responsabilidade eletrônica. Então, imagina um transportador, e eu tenho casos de transportador que tem 70 DDRs. Eu tenho um transportador grande do Paraná que ele tem 70 DDRs. Como é que você vai hoje cobrar de um transportador o controle e a gestão de 70 apólices? Cada uma com suas particularidades, com as suas regras, etc. O que a gente faz hoje é lançar tudo isso, dá um trabalho na implantação, mas a gente lança tudo isso hoje dentro da plataforma da BRK. Então, quando ele faz uma composição de carga, ou quando ele faz um transporte específico, a regra de risco já sai de forma automática. Então, eu evito com que o transportador tenha que, vou carregar agora copo. Deixa eu ver aqui a apólice do cliente copo. Ou água. Deixa eu ver a apólice. Está tudo dentro da plataforma. Isso sai de forma automática. Uma outra coisa, integração com os TMS. Porque o transportador ele pode esquecer de fazer uma SM, mas ele não vai esquecer de emitir um CTE. Sim. Então, se ele não emitir um CTE, assim, não fazer SM eu já vi várias vezes ao longo desses meus 25 anos. Não emitir um CTE, eu desconheço. Ele pode não averbar, mas o CTE ele vai emitir. Ele vai emitir, porque senão ele não cobra o frete dele. Sim. Então, o que a gente faz hoje, dentro da NSTEC hoje tem mais de 10 TMS, os principais do mercado brasileiro. Os que não têm estão integrados com a gente também. Então ele emitiu um CTE, automaticamente é uma SM. Se é uma SM, vem para eu gerenciar. Então, assim, o que a gente consegue hoje é apoiar o transportador nessas duas frentes. Primeiro, lançar todos os DDRs dele no sistema. E o segundo, a integração com os TMS. Ficar automático, ele não precisa... Automático. Ele emitiu um CTE, é uma SM, o que ele tem que ter a preocupação é início de viagem e liberação da gerenciadora. Aí tu planeja de acordo com o sublimite da apólice? Sublimite. Então, assim, tudo que está na regra da apólice é lançado no sistema. Vou dar um exemplo. 0 a 50 mil, somente o cadastro. 50 mil a 500 mil, cadastro mais rastreamento. Ele lançou uma placa ABC 1234 que não tem sistema de rastreamento, o sistema trava. O sistema já consegue fazer uma trava e alerta ele. Motorista, esse veículo não tem sistema de rastreamento. Ou o veículo tem sistema de rastreamento, mas o sinal não está espelhado. O sistema bloqueia também. Então a gente tem travas eletrônicas que obrigam o transportador a seguir o programa corretamente. A gente estava falando em, não esperou a SM liberar, não esperou a solicitação de monitoramento liberar. Em média hoje, quando a gente fala desde o cadastro e consulta até uma solicitação de monitoramento, quanto tempo esse processo leva? Vamos lá. Uma pesquisa hoje de motorista, para verificar todas as regras de negócio, documentação, etc., aprovação, de 20 a 30 minutos. Tá bom. Só que isso é por 6 meses. E se ele for frota agregado, algumas apólices saem com 1 ano. Sim. Algumas já estão vendo só 6, tá? Só 6 meses. O que eu acho que 1 ano é muita coisa, mas para você verificar a documentação. Um checklist hoje, também de 10 a 20, 30 minutos. Conforme a apólice, tem apólice que é por embarque, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Tá. Uma solicitação de monitoramento, você emite um CTE, vira uma SM de forma automática. Tá. Quando ele dá um início de viagem, você tem que configurar o veículo, colocar ele na rota correta, os pontos de parada, sensores de porta, desengate, baú, etc. Você está falando de 15 a 30 minutos. Então, se você somar todo esse processo,
perto do prazo que ele tem para a viagem, não justifica liberar alguma coisa sem esperar o... A gente está falando no prazo total de quanto tempo? 2 horas? Não, eu estou falando que é o seguinte, o cadastro, ele vai fazer a cada 6 meses. Se for terceiro, antes do começo da viagem. Antes do começo da viagem. Se ele fizer o CTE, já vira uma SM. Se ele tem uma SM na gerenciadora de risco, ele dá um início de viagem e é de 15 a 30 minutos uma liberação. Então, no máximo. Prazo total, coloca 1 hora. 45 minutos a 1 hora. 45 minutos a 1 hora. Incluindo cadastro, consulta, todo solicitações de monitoramento. Na prática, o que interessa para ele é 15 a 30 minutos. Que é o processo que ele já está carregado com o lacre e que ele vai cobrar do motorista início de viagem e vai guardar a liberação da gerenciadora de risco. É 15 a 30 minutos. Se cumpre esse prazo de... Vamos para a gente ser mais, né? 45 minutos a 1 hora, se é isso, é um prazo factível, dá para esperar, né? Qual viagem que ele precisa disso? Eu trabalho para operações de e-commerce. As maiores empresas de e-commerce no Brasil, posso citar nomes aqui? Por favor. A Amazon, Mercado Livre, Lojas Americanas, Fast Shop, são clientes nossos. Então, assim, esses caras, 45 minutos é muita coisa. Sim. Porque cada 5 minutos você perde numa entrega, você perde a produtividade no final do dia. E eles seguem PGR. E os caras são rápidos para entregar. Então, assim, não vai ser um transportador, gente, que vai fazer Floripa, Curitiba, São Paulo, Rio, que não pode esperar 45 minutos. E se a gente fala, por exemplo, de uma Amazon, de um Mercado Livre, que eles conseguem adaptar, guardadas as suas devidas proporções, mas se eles conseguem adaptar e conseguem ajustar as operações deles e é factível para eles, por que não vai conseguir pegar esse modelo e aplicar no pequeno, no médio transportador? Exatamente. Então, assim, eu volto a dizer o que eu falei lá no começo, né? Se eu sou um transportador hoje eu sou um prestador de serviço como vocês, transportadores. Eu sofro das mesmas coisas que vocês, uma concorrência muito alta, margens baixas, cobrança por produtividade, por resultado, etc. Mas eu, na posição de vocês, eu colocaria pessoas para garantir o cumprimento de PGR. Sejam eles na minha apólice ou sejam eles de DDR. Porque isso é roleta russa. Vocês podem liberar centenas de caminhões e nunca ter um problema. O dia que tiver, vai ter uma regulação. Nenhuma seguradora, gente, vai fazer um cheque de 500 mil, 1 milhão, sem fazer uma regulação de sinistro. Sem perguntar um pouco, né? E aí, quando eles fizerem essa regulação de sinistro, eles vão verificar que não foi feito o cadastro, eles vão cobrar da gerenciadora de cadê o monitoramento? Não, eu não fiz o monitoramento. Então, assim, eles vão identificar a falha. Então, façam um processo correto, garantam que vocês passaram a responsabilidade 100% para a gerenciadora de risco. A gente falou um pouquinho no começo lá sobre cadastro de consulta, né? E a gente teve a lei, a LGPD, aí, Sim. E que mudou algumas coisas. Na tua opinião, a LGPD prejudicou? Não, Contribuiu? eu acho que assim, é importante o motorista ele ter a segurança que os dados dele estão sendo usados de forma correta. Uhum. Então, tem que ter o consentimento do motorista. Então, hoje a gente só faz uma pesquisa com o consentimento do motorista. Hoje o cadastro ele é 100% compliance. Eu não posso usar fontes que não são legais. Então, são fontes legais. Então, eu garanto a CNH, a NTT e todos os dados de confirmação de endereço, todos os dados referentes àquele motorista, conforme a lei, 100% compliance e garantindo que aquele motorista ele está de acordo para transportar para os nossos clientes. Né? Entendi. A gente segue a premissa quem não deve não teme? Exatamente. Então, assim, em vez de a gente trabalhar com motorista negativado, a gente não usa mais esses termos, proibido, negativado, a gente trabalha com motorista com score positivo. Eu quero passar para os meus clientes os melhores motoristas. 100%. E eu costumo falar do cadastro de consulta, e quando entrou em vigor a 14.599, e aí chamando de novo a atenção para o pequeno transportador, que surgiram muitas dúvidas, né, sobre como fazer o cadastro de consulta, o que precisava fazer, e eu falo para eles, eu digo, gente,
Quando você tem um filho, né, que você vai contratar uma babá, ou que você vai colocar uma secretária doméstica dentro da sua casa, você vai colocar qualquer pessoa? Você não vai perguntar quem ela é? Você não vai perguntar de onde saiu? Você não vai pegar nada de informação? É que às vezes, por parte do transportador, dos motoristas, pode parecer que há um preconceito. Mas existem maus profissionais no gerenciamento de risco. Existem maus profissionais nos corretores. Existem maus profissionais nas babás, como você comentou. E existem maus profissionais nos motoristas. Eu vim de uma família de motoristas de caminhão. Meu avô era motorista de caminhão, eu tenho 3 tios que eram motoristas de caminhão. Então, assim, hoje eu sou dono de uma gerenciadora de risco, mas eu venho de uma família de motoristas de caminhão, e que são caras corretos e que sustentaram suas famílias, e que meu avô teve 10 filhos, e rodava daqui para o Nordeste, e de volta, e transportando carga aqui no nosso país. Só que tem uma minoria que trazem problemas para a gente. Eu tenho certeza que o bom transportador não quer esses motoristas. E tem uma coisa, né? O bom transportador, o bom motorista, ele não tem medo da LGPD. Não tem. Né? Porque ele sabe que ele é correto, ele sabe que ele é honesto e que ele está ali para trabalhar e está ali para buscar o dele. Quem tem receio com LGPD, quem tem receio com esse tipo de regra, acaba sendo o lado negro da força, né? O lado ruim da força. O cadastro ele teve uma vinculação muito negativa durante muitos anos. E o Ministério Público do Trabalho teve várias ações contra gerenciadoras de risco, etc. Então hoje, o que eu posso te falar de NSTEC, de BRK, é que o cadastro ele é 100% compliance. A gente, por exemplo, é a única empresa do mercado que tem a 27001. Então a 9001 é comum, né? A gente tem a 27001, que é mais uma garantia dos cuidados que a gente tem. Então você pega, por exemplo, operações como Amazon, que eu comentei, Mercado Livre, o motorista se cadastra num aplicativo e ele autoriza os dados dele a serem inseridos na BRK e serem pesquisados. Então, hoje a gente tem uma garantia de que o cadastro vai ser de forma compliance. Perfeito. Plataforma digital na prospecção de motorista. O que você me diz a respeito desse tema quando a gente alia a plataforma digital a roubo de carga? Sim, assim, o que eu costumo dizer é, eu não quero falar de forma pejorativa, mas quando o bandido está dentro da boleia, não há gerenciamento de risco que resolva. Então, as plataformas elas vieram para facilitar a vida do pequeno transportador, de operações de transporte que usam motoristas autônomos, mas que tem que ter um cuidado com a qualidade e a seleção desses motoristas. Você pode ter uma entrada de motorista por esses aplicativos, eu não vejo problema. O que eu vejo como problema é quando o transportador não tem um cuidado na verificação. Se ele quer utilizar para coletar aquele motorista, eu acho válido. Tá. Eu preciso, tem deficiência. Agora, eu achei um motorista que está adequado ao transporte de São Paulo para o Rio de Janeiro, o frete está adequado, etc. Faça uma análise desse motorista antes de enviar ele para carregar. Então, tu diz uma análise mais rigorosa, algo mais então, assim, criterioso. A utilização de aplicativo, no meu entendimento, não é um problema. Porque assim, o aplicativo, ele simplesmente é igual, eu vou te falar assim, Uber 99, iFood, eles cadastram as pessoas, mas não tem um rigor muito grande na validação daqueles profissionais. Até porque não dá tempo. Tá. O transportador, quando você fala no iFood, o restaurante não tem essa capacidade de validar. A Uber não tem essa capacidade, é 99, porque é uma rotina muito louca. O transportador tem. Ele pode pegar o motorista cristiano, através do aplicativo, e aí fazer um filtro, e fazer uma pesquisa, e fazer uma análise com a sua gerenciadora de risco sobre aquele motorista. Então, eu não vejo a utilização de aplicativo como um problema, mas a simples aceitação daquele motorista como válido é um problema. Porque a gente não pode partir do princípio que ele está na plataforma digital e que ele é correto e honesto. Porque é como tu jogar uma rede no mar.
Daqui a pouco tu vai pegar um salmão, daqui a pouco tu pega um bacalhau, mas daqui a pouco tu pega, sei lá, um Então, lambari, assim, né? Não vai ter mais o quê, se né? eu sou um nesse caso. transportador e preciso de utilizar essa plataforma, ok, só faço um filtro, faço um duplo cheque, faço uma verificação a mais, para não ter dor de cabeça. Para minimizar, né? Exatamente. Inclusive agora a gente pega apólices de seguro que elas já vêm com cláusulas específicas para quem está usando plataforma digital. Tem seguradora que não aceita de maneira nenhuma e tem seguradora que já coloca uma franquia muito mais agravada justamente para esses casos. Exatamente, né? Porque qualquer um se cadastra aí. Não tem um nível de segurança, nem nível de serviço. São duas coisas que a gente fala muito. Nível de segurança e nível de serviço. Você não sabe se aquele cara vai te entregar dentro do prazo, se ele vai transportar com qualidade, ou nível de segurança, se ele tem um histórico negativo de sinistro, de acidente ou de roubo. Então, essas duas variáveis você não controla, porque ele se cadastrou, ele viu um frete São Paulo-Rio e ele aceitou. Então, eu compartilho dessa tua opinião. Eu acho assim, a plataforma digital, ela veio para contribuir, ela veio para dar celeridade para esse processo, e a gente sabe que tem operações que dependem do terceiro, que dependem, né, de você prospectar, e a gente sabe que tem lugares e regiões que não tem mão de obra, sim, que tu não encontra, mas tá ali, dá uma olhada, dá um confere melhor, seja mais criterioso nesse processo para que você não caia num... Exatamente. E confira a apólice para ver se aceita antes de finalizar, né? Por isso que eu falei, né? Assim, eu volto a repetir, eu teria uma pessoa hoje para conferir que cada liberação da minha empresa está de acordo com a apólice /PGR/BDR. Eu chamo a atenção para mais um ponto que eu pensei, que eu lembrei aqui, que é quando você está contratando o seguro de carga, quando vai fazer o questionário de análise de risco, informar nesta contratação, nessa entrevista, como eu chamo, que você usa a plataforma. Porque é uma construção, né, Cristiano? Assim, exatamente. Por exemplo, se você não me fala que tu usa a plataforma digital e eu não informo, o teu seguro, ele de repente não vai prever a plataforma digital, ou não vai aceitar. E aí depois você não colocou essa previsão, quando você tiver um sinistro, você vai ter um problema na cobertura securitária. Exato. Porque você não colocou isso. Perfeito. Então o que eu falo é assim, transportador hoje, e eu sei que o transportador não é fácil a vida deles. Né? Eu tenho um exemplo de um transportador meu do Paraná que tem 70 DDRs. Cara, imagina, 70 DDRs, dessas amigo. 70 DDRs, ele tem 10 gerenciadoras de risco. Ele tem que fazer o cadastro na BRK e mais 9. Ele tem que seguir 70 PGRs. Não é fácil, mas é uma realidade no Brasil. Quantos embarques por mês? Cara, esse acho que são de 3.500 a 4.000 embarques. Então, assim, é um volume alto, é muita DDR e ele tem que ter um cuidado, porque é um embarque desse, de 500 mil, 1 milhão, que saiu, esqueceu um pequeno detalhe, ele não tem a cobertura securitária. É uma errada, uma pisada fora do trilho, o trem pega. E aí, tirando os 5 a 10 maiores transportadores do Brasil, os demais, 1 milhãozinho faz falta. Opa! Entendeu? Opa, amigo. Então, assim, o que eu falo pro transportador cara, segue PGR, segue DDR, seja criterioso, quando vai aceitar, questione o PGR, se concorda ou não concorda, mas faça o caminhão sair com o liberado da gerenciadora de risco. Tire a responsabilidade das suas costas. Já fechou o contrato, manda a pólice para a gerenciadora e já cruza esses dados e deixa rodar. Isso aí. De fato. Fala para mim, como que a tecnologia pode mitigar esses riscos? Então, se a gente for analisar a evolução das ferramentas de gerenciamento de risco, você pegar 30 anos atrás era o cadastro. Só o cadastro, antigamente, ele se baseava em 2 aspectos. A validação de antecedentes criminais e de crédito. Hoje isso, de certa forma, é ilegal. Então você hoje tem fontes públicas, você tem hoje histórico de viagens daquele motorista, histórico de cumprimento de PGR, histórico de como ele conduz o veículo na questão de prevenção de acidentes. Então você tem um score positivo. A quantidade de viagens que ele fez, se ele entregou dentro do prazo. Então o cadastro ele teve uma evolução muito grande, pensando em tecnologia. Você tem hoje muito motorista
com falsa CNH. Então hoje a gente faz o Face Match. Então nos cadastros da Inestec, quando ele lança os dados, a gente confere com os dados do governo para checar se aquele motorista é o que está naquela CNH. Então isso já evita problemas. Quando a gente fala do monitoramento, o monitoramento hoje dentro da Inestec ele não é monitorado na tecnologia principal, que ela tem uma questão binária. A gente comentou aqui ao longo desse podcast, que é o cara que desvia de rota, bloqueia, parada indevida bloqueia, perda de sinal bloqueia. Hoje a gente faz um controle de variáveis para tomar a decisão. Então, por exemplo, uma perda de sinal no sul, eu vou ser mais tolerante do que uma perda de sinal no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Porque eu tenho 80% do roubo de cargas no Brasil está na região sudeste. 5% está no sul. Alertas conjugados. Então, só um desengate. Imagina um desengate com velocidade acima de 0. É um mau contato, não deve ser um roubo. A não ser que o cara está roubando um veículo 007, um veículo em deslocamento. Então, se veio um alerta de desengate com velocidade de 70, opa, é um mau contato, não é um roubo. Opa, veio um alerta de desengate com velocidade 0, opa, estão desengatando ele com o veículo parado. Alertas conjugados, parada indevida, carona, painel, perda de sinal. Opa, abordaram um cara, abriram a porta, violaram o painel e cortaram o rastreador. Opa, isso é um roubo. Então, assim, hoje, o que a gente faz, usando a tecnologia, é cada vez mais controlar variáveis para ser mais assertivo. Eu tinha gravado um podcast recente que a gente estava falando sobre o uso de pronta resposta. Só para você ter uma ideia, a cada 50 mil alertas, um é roubo. Então, por exemplo, desvio de rota, perda de sinal, parada indevida, alerta de baú, alerta de carona. A cada 50 mil, somente um é um roubo real. Então, como é que eu faço para não ter que atuar em 50 mil? É essa a inteligência do processo de ter as variáveis e trazer isso. Eu não vou nunca conseguir, talvez nesse primeiro momento, ser 100% assertivo. Mas eu posso reduzir de 50 mil para 1.000. Eu já diminui muito o meu problema. Então, hoje a inteligência, ao nosso favor, na seleção e contratação do motorista, que é a nossa principal barreira de entrada, já é um fator muito positivo. E a segunda é como eu monitoro esse veículo durante a viagem, utilizando inteligência artificial, controle de variáveis, etc. É isso que a gente imagina cada vez mais ser o futuro para trazer retorno para os transportadores. Chegamos ao final. Show! Chegamos ao final de mais um podcast e eu gostaria que você deixasse uma mensagem, fazendo um overview aí, né, de todo o nosso assunto durante esse podcast. Bom, para você, meu amigo transportador, que eu acho que é o mais importante nesse nosso podcast hoje, é dizer para você que na aceitação do risco, seja ele na tua pólice, na contratação direta, seja você na utilização de uma DDR, seja numa subcontratação por um outro transportador, tenha o cuidado de analisar com detalhe a apólice e o PGR e as regras de gerenciamento de risco. Isso às vezes é uma condição extremamente importante para você, para ter uma cobertura securitária ou ter um problema de uma não cobertura e um problema financeiro no futuro. Então, o recado que eu deixo para você, transportador, é: tenha uma área específica de gerenciamento de risco, ou um corretor que tenha esse cuidado com você, ou uma pessoa que vai garantir que todas as liberações que você faça estejam em conformidade com a tua pólice, com a tua DDR, etc. Isso acho que é extremamente importante para você. Perfeito. É isso. Cristiano Tanganelli, muito obrigada pela tua presença. Volte sempre para a gente poder conversar e dividir conhecimento. Legal. É isso? É isso, show. Se você é uma mulher no transporte ou conhece uma mulher no transporte, diga para ela que a gente quer ouvir a história dela e contar os desafios que ela enfrenta nas estradas do Brasil ou sendo uma mulher no transporte. Manda pra gente nos comentários ou no direct, @mariadoseguro. Pessoas, muito obrigada pela audiência. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau.
Música